E aí, já estamos ao vivo. Eu estou esperando para o pessoal começar a entrar para a live de hoje, que eu trago como tema Em Busca do Eu Interior, como reconectar a essência. Um assunto bem interessante que toca em todos os assuntos, em todos os temas da nossa vida. Pode parecer que seja uma ligação mais espiritualizada e, no entanto, tem uma importância tremenda para tudo aquilo que a gente deseja realizar aqui no mundo externo. O Instagram está informando que nós estamos ao vivo, então eu vou esperar mais um pouquinho antes de começar a minha fala. Essa semana eu não tive muito tempo de fazer as postagens, acabei entrando numa correria aqui de atendimento, então eu fiz o anúncio da live ontem e um post a respeito. Bom, eu vou começar com o tema então. Em algum momento da vida, a gente começa a sentir algumas dificuldades, como, por exemplo, desde aquelas perguntas filosóficas do quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas mais profundo que isso, em algum momento, a gente entra nesse questionamento do trabalho, se aquilo que eu escolhi de fato para minha vida faz sentido, e sobretudo com esse momento de pandemia em que nós fomos obrigados a voltar para dentro, né? Esse movimento de desligamento, ainda que provisório, do mundo externo, do mundo lá fora, nos colocando para dentro da casa e também para dentro de nós, tem despertado muita consciência, inclusive com o aumento de doenças mentais como a depressão e o pânico, como um sinal, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, de que talvez o caminho escolhido não fosse o caminho ideal. Acontece que a gente tem uma inteligência interior ou uma sabedoria interior que ela vem aqui do peito, né, da sede da nossa alma, que ela começa muito antes dessas crises chegarem a darem sinais de que a gente se desconectou, que a gente se desligou do nosso projeto de vida. Cada um aqui no mundo tem uma função. Se vocês observarem as espécies, sejam as vegetais ou animais, ou se a gente observar o mundo mineral, cada um desses elementos tem uma função específica aqui nessa existência, nesse planeta. Então, obviamente, com cada um de nós, isso não é diferente. Só que como a gente se desconecta da nossa natureza, a gente perde o nosso lugar. Então, a gente começa, ao invés de seguir o fluxo do nosso coração, o direcionamento, aliás, do nosso coração e o fluxo natural da vida para aquilo que a gente veio realizar, a gente começa a contar história, a se importar com aquilo que os pais pensam, os tios, os amigos, a sociedade, com objetivos que deveriam ser os últimos, como ser muito rico, por exemplo, e exercer uma profissão que, tudo bem, eu não gosto tanto, mas ela me traz dinheiro. E aí a gente vai vendo que, apesar de existirem benefícios, isso nem sempre nos contenta. Em algum momento virá cobrança, né? É a mesma coisa de prolongar um relacionamento, por quem você tem carinho, mas não tem coragem de romper e vai empurrando com a barriga, mas você não sente conexão mais com aquela pessoa. E também não se liberta e também não a liberta.
Então ninguém segue em frente, né? Permanece naquela situação infeliz. E aí a gente vai tendo esse sentimento de estar perdido, de estar desconectado, de não ter sentido. Então a gente começa, às vezes, a querer muita liberdade, mas é uma liberdade muitas vezes adolescente. A gente começa a querer fazer sentido, mas para alguns ocorre esse pensamento de estar velho demais para recomeçar e de não saber por onde ir, de não saber o que fazer. Então, como é que isso acontece? Quando a gente nasce, a gente vem puro, digamos assim, né? A gente vem com o nosso self. Acho que dá para ver aqui. Então, essa natureza, essa essência mais pura e mais profunda... Oi, Lu, boa noite. Obrigada por te ver aqui. Sempre bom ter contato, ainda que à distância. Então, quando a gente nasce, né, quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com a nossa essência pura e intocável, a nossa essência divina, e não no sentido religioso, mas nesse sentido de essência e de pureza, com aquilo que a gente precisa ter, aquilo que a gente tem de recurso, de criatividade para realizar aquilo que a gente veio realizar. E cada um tem um propósito e um projeto. Acontece que desde o útero da nossa mãe, a gente começa a sofrer com alguns traumas. E esses traumas vão exigindo que a gente crie uma espécie de couraça para nos defender. E a nossa vida toda vai exigir que a gente se desafie, né, que a gente sobreviva a esses traumas, tendo recursos ou não, especialmente na primeira infância da vida intrauterina, até os 5 anos de idade, no máximo até 7. Que é a fase em que os traumas pelos quais a gente passa moldam inclusive os nossos traços de caráter, que é o modo como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente e até mesmo o formato do nosso corpo. Então, quando a gente demonstra a nossa essência, e isso já aqui nascido, e alguém critica, principalmente se essas autoridades são os nossos pais, depois os nossos colegas de escola, os nossos professores, os nossos parentes, aquilo que a gente coloca para fora, quando não é bem visto, porque é diferente do outro, não é bem compreendido, a gente acaba sendo tolhido. E como não tem recurso suficiente lá, né, da gente pequeno, e a gente quer pertencer à nossa família, quer pertencer ao nosso grupo de amigos, a gente vai criando um campo de sombra que envolve o nosso self. E esse campo, ele vai ficando tão grande que ele acaba encobrindo essa essência e essa natureza. E para que a gente não mostre essa nossa dor, a raiva, a mágoa, a tristeza, o sentimento de vingança, a agressividade, a gente cria uma máscara. Então, as nossas dimensões emocionais, elas se constroem dessa forma. O self fica aqui pequenininho, em volta desse campo de sombra e de dor. E essa dor, como não é conveniente mostrar para todo mundo que, digamos assim, é o nosso campo minado ou o campo do lixo emocional com aquilo que a gente não soube lidar quando menor, a gente vai criando recurso e transforma isso numa máscara, que também envolve esse campo de dor. Então, quando a gente vai conhecer alguém no mundo aí fora, geralmente a maior parte das pessoas acabam sendo simpáticas, sendo sorridentes, algumas nem tanto. Mas também tem uma finalidade, né? Ser, digamos assim, exercer uma certa antipatia para evitar contato ou vínculo. Mas a maior parte das pessoas busca
essa credibilidade, passar uma imagem positiva para ampliar o seu círculo de amigos, para ser sociável, para pertencer e conviver em sociedade. E essas máscaras, elas são criadas em cima desses recursos. Então, a gente tem, por exemplo, a máscara do bonzinho. Sabe aquela pessoa boazinha, que está sempre disposta a servir a todos, que dificilmente reclama de alguma coisa, que não tem voz para nada e parece não se irritar com nada? Geralmente o bonzinho, ele esconde uma raiva muito profunda, que o dia que ele soltar, ele explode feito uma bomba. Só que se ele manifestar aquilo que ele tem dentro, dificilmente ele permite que as pessoas fiquem à volta dele. Então ele cria esse recurso. E a gente passa a maior parte da vida dentro desse campo. A gente esquece da nossa essência, porque a gente fica lidando com a sombra e com o melhor recurso para escondê-la. Quando esses momentos-chave na vida chegam, em que a gente se sente plenamente insatisfeito, quando a gente se sente perdido, quando parece que nada faz sentido, quando parece que a gente está vivendo uma vida que não foi a que a gente escolheu, né? Um roteiro que não é nosso, ou quando chegam as doenças mentais, como a depressão, por exemplo, ou o pânico, né? Que faz com que a gente perca o controle de tudo e precise ir para terapia e se cuidar e buscar esse autoconhecimento, ou é demitido de um trabalho de muito tempo, ou um casamento de longa data chega ao fim. Esses momentos cruciais fazem com que a gente comece a rever tudo isso que a gente construiu, porque é como se não tivesse servido de nada. A gente sobreviveu nesse período todo, mas a gente se distanciou da nossa identidade. Então, quando a gente começa a fazer essa volta, entender quais foram as máscaras que a gente criou e acabou se identificando com elas, porque o ego tem essa facilidade, né, de se identificar com os personagens, a gente começa a atravessar esse campo e esse primeiro passo é muito doloroso já, porque a gente sabe que ele é um recurso para esconder uma outra coisa que está por trás. A gente pode não ter consciência, mas a nossa sabedoria interna sabe. Tanto que a gente se apresenta como resistente. Eu posso ver, inclusive, pelos meus posts ou pelos temas que eu abordo. Quando eles envolvem temas muito profundos, eu não tenho muito comentário, né? Não tem muita participação, porque é doloroso você olhar para esse campo. E tudo bem, não tem problema. Mas isso sempre acontece. Então, quando você vai atravessar, você precisa ultrapassar, por exemplo, a máscara do bonzinho. Primeiro que você vai ter que ver que você não é isso, que essa foi uma ideia que você construiu para sobreviver no mundo. Em segundo lugar, você vai ter que encontrar a dor que criou esse recurso, essa máscara. Então, você precisa entrar nessa raiva. E onde foi o ponto em que gerou essa raiva? Geralmente está lá na primeira infância e, em geral, está na relação com os pais ou com os adultos que fizeram a função de pais. E isso é um processo longo, porque a máscara de bonzinho, ela é uma delas, né? Pode ser a máscara do super feliz, pode ser a máscara do agressivo, né? Para evitar de se perceber uma imensa fragilidade. Algumas outras pessoas fazem uso de psicotrópico, de álcool, de outras drogas, para tornar ainda mais difícil de chegar nesse campo minado de dor, que aliás é onde mora a criança interna ferida. E aí, quando a gente consegue fazer essa travessia da máscara, da sombra, a gente reencontra
a nossa essência, a gente reencontra o self, a gente reencontra o nosso eu interior. E é ali que a gente descobre a nossa natureza pura e divina. É quando a gente faz esse caminho que a gente descobre quem a gente realmente é de verdade, a nossa perfeição. E começa a ter esse entendimento de que tem limites, mas também tem muito potencial e recurso. E quando você tem essa possibilidade desse encontro, você tem essa possibilidade de encontrar o caminho, então, que te leva para aquilo que faz sentido na sua vida. As pessoas que fazem grandes transformações na sua vida, que mudam completamente o seu destino, começaram essa transformação por dentro. Porque não existe transformação grandiosa fora se isso não é feito por dentro primeiro. Vocês vão conseguir ouvir, né, ou já devem ter ouvido, todas essas pessoas que fizeram essas mudanças dizerem que seguiram o caminho do coração. Porque é aqui, quando a gente fala eu sou, eu aponto para cá. Eu aponto para a sede da alma, eu aponto para onde mora o self, eu aponto para o meu eu interior. Porque a minha verdade, a minha essência, o meu ser íntegro, ele mora exatamente aqui. E a gente passa a vida fazendo o quê? Uma busca racional, né? A busca da mente, não é nem do eu superior, é a busca da mente, né? E das convenções sociais, daquilo que agrada a projetos parentais ou que possibilita ter status em sociedade. Uma vez um amigo perguntou como eu fazia as minhas escolhas e depois de fazer o meu próprio processo, né, já tinha feito essa caminhada, essa jornada de fora para dentro, eu disse para ele que eu escolhia hoje em dia pelo coração, que essa era a bússola norteadora. O coração, o chakra coronário, o chakra cardíaco, ele direciona para aquilo que é saudável ou não com a simples percepção de se eu estou indo com prazer ou desprazer, se eu estou indo com alegria ou com culpa. Quando a gente aponta, quando a gente tem essa percepção e essa conexão, o coração indica para a gente qual é o caminho. E quando a gente consegue encontrar essa conexão, a nossa caminhada ela é muito mais saudável, ela é transformadora e a gente consegue fluir e ter abundância e prosperidade porque a gente entra no nosso projeto de vida com aquilo que a gente veio realizar, com esse propósito. É preciso só fazer o caminho da terapia? Existem diversas formas de buscar autoconhecimento. A meditação, por exemplo, é um deles. Só que você não vai começar, se nunca meditou antes, começar um processo de silenciar a sua mente, de se voltar para dentro hoje, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, e achar que isso surte resultado. É claro que pequenas mudanças vão ocorrendo, mas pode ser que o processo seja mais longo, principalmente silenciar a mente barulhenta. Eu particularmente comecei com meditação guiada e fiquei com isso durante anos, até acho que uns 3 anos mais ou menos, 3 ou 4, até conseguir silenciar a minha mente e hoje consegui eu mesma meditar. E trabalho com os meus pacientes por meio da meditação guiada, da cura das suas dores por meio da meditação guiada. Então é um processo muito transformador, é muito bonito. E esse encontro com o eu interior, ele permite que a gente encontre especialmente o amor próprio. Esse que é tão essencial para os relacionamentos saudáveis, sejam os relacionamentos íntimos, sejam as amizades e seja a busca pelo trabalho que faz sentido. Quando a gente volta para dentro, a gente se conecta com a própria vida. Porque é impossível não se sentir um ser da natureza, um ser conectado à vida, quando você
se volta para dentro e se percebe como algo muito além do que sangue, carne e osso, ou simplesmente de um monte de pensamento racional que te leva da direita para a esquerda, por exemplo, de trás para frente. Essa conexão é tão incrível que é preciso experimentar para entendê-la melhor. Acho que a Lu, que está aí no grupo lá de Santa Rita, deve ter um pouco dessa experiência, né, Lu? A gente já interiorizou bastante a ponto de entender como é profunda essa mudança, como é importante fazer essa conexão e mantê-la diariamente, porque isso também nos equilibra. Nem sempre é possível manter o equilíbrio, mas é muito mais fácil de levar a vida e principalmente ter essa disciplina de fazer esse exercício diário de se voltar para dentro. Ali está a cura, ali está a resposta, ali está a conexão com a vida. Eu acho que é isso sobre o tema de hoje. Se ninguém tiver nenhuma pergunta... Oi Dani, tudo bem? Que bom te ver aqui. Mas eu tô já encerrando, que é uma live um pouco curtinha de hoje. Bom, eu agradeço a presença de vocês, Lu, Dani, por estarem aqui. Eu vou deixar a live disponível no perfil daqui a pouquinho. E para quem não pôde assistir ao vivo, espero que depois recupere online. Se alguém ficar com dúvida, é só me mandar no direct depois. Um beijo grande para vocês e até a próxima.